Meu nome é Ailton Krenak. Esse não é o meu sobrenome, é a etnia, né, Krenak. E é muito comum as pessoas de lá da nossa aldeia serem identificadas com o nome do povo, né? Eu nasci numa região de Minas Gerais que já é divisa com o Espírito Santo, no médio Rio Doce. O Rio Doce é um, um berço assim dos Krenaks desde o final do século XIX, onde a gente ficou refugiado diante da ocupação que teve da floresta daquela região, uma grande extensão de floresta que foi devastada no final do século XIX, e o povo indígena que vivia naquela floresta foi sendo empurrado para a beira do rio. O Rio Doce, para os Krenak, é um berçário, é o último refúgio dos Krenak. E nós estamos sendo acossados no último reduto, onde a gente ainda podia beber água, pescar, caçar e ter alguma, digamos, ecologia humana, né? Porque do jeito que eles fizeram com o rio agora, a gente tem um organismo morto atravessando aquela região por 800 quilômetros. E isso deixa os Krenak em suspenso sobre o que nós vamos fazer com o nosso futuro, entendeu? Se eu escrever uma literatura que conta o que os mineiros fizeram com os Krenak, com os nossos antepassados botocudos, com a nossa paisagem, com as nossas montanhas, e o golpe de morte que eles deram num rio com extensão de 800 quilômetros, muito provavelmente nenhuma editora vai me publicar em Minas Gerais. Mas é interessante porque um livrinho que eu estava exibindo hoje tem um pós-fácil da publicação que foi feita lá na Áustria, onde o autor diz que a literatura que os índios estão fazendo na América Latina, ele não fala só do Brasil, ele disse que essa literatura é literatura universal. Apesar dela ser percebida com desprezo por uma certa escola, por uma certa tendência da literatura, que acha que ela recorre a muitos elementos narrativos que são do folclore, que são da cultura local, que é do modo local de vida, que ele diz que seria das nossas incongruências. Sugerindo que povos que vivem na periferia do mundo, quando produzem uma literatura ativa, essa literatura ela vem informada pelo jeito de vida dessas pessoas. E que isso acaba sendo um recurso apelativo para ela ser uma literatura reconhecida. Ele contesta esse tipo de julgamento, ele acha que isso é um preconceito, porque as pessoas lançam mão do que têm. Eu me ressinto de uma crítica da literatura que nós estamos chamando de indígena e que ela está já com alguns aninhos de vida e que não precisa continuar adulando ela a vida inteira. Pode começar a exigir dela uma performance mais competente com relação ao seu tempo. É bacana a gente contar a história dos nossos antepassados. É comovente contar uma história bonita. Todo mundo quer ouvir uma história bonita. Mas quem é que quer escutar uma história dura, real, do que nós estamos vivendo hoje? Né? Como é que a gente vai emoldurar essa história? Como é que a gente vai fazê-la ser agradável? Como que a gente vai puxar o interesse de alguém por essa literatura? Me parece que uma das maneiras é fazendo literatura. Eu acho que a gente vive num tempo também que todo mundo tem muita pressa.
Já houve um tempo que uma pessoa passava a vida inteira dele para escrever um livro. E 10, 20 anos depois que ele morria, aquele livro dele era publicado. E aí ele tinha reconhecimento pela obra que ele fez na vida dele. Hoje as pessoas querem escrever 300 livros. Nós somos uma civilização da fábrica. Às vezes as pessoas me perguntam, você é um escritor? Eu falo, não sei se eu sou um escritor. Eu publiquei um título com característica de autoria no ano de 2000 chamado O Lugar Onde a Terra Descansa. Esse título, O Lugar Onde a Terra Descansa, ele foi um transe que eu vivi ao longo de alguns anos, que eu reuni as nossas tribos para fazer o Taruandé, que é um ritual de suspender o céu quando o céu está muito próximo da terra e os humanos ficam todos doidos. Então as nossas tribos se juntavam para cantar e dançar e suspender o céu, né, para aliviar a pressão. E num desses encontros, quando a gente terminou ele, eu estava tão exausto que eu não conseguia dormir. Aí um amigo meu pegou um gravador e gravou 40 horas de entrevista comigo. É o livro, O Lugar Onde a Terra Descansa. Foi um surto. Então eles me perguntam, você é um escritor? Bom, se escritor faz isso que eu faço, então eu estou quase sendo um escritor. Para povos que são de origem sem escrita, de tradição oral, fazer uma travessia para esse mundo da escrita, só isso já é um épico. E ele deve ocultar trilhas insondáveis de alienação dessas identidades até chegar nesse patamar da escrita e lidar com esse recurso da escrita com familiaridade. É bom não esquecer que os jesuítas vieram para cá para botar escolas e catequizar os índios e aprender eles a ler, ensinar eles a ler e escrever. Enquanto os índios puderam resistir, eles não aprenderam nem a ler nem a escrever. Então seria interessante a gente investigar se quando os índios estão lendo e escrevendo, se eles já se renderam ou se eles ainda estão resistindo. E os xamãs estão avisando, o céu vai cair sobre a nossa cabeça. Talvez o que esteja fazendo as pessoas prestar atenção é porque é um ultimato. Então deve ter muita gente pensando, então nós estamos ferrados. Porque a gente já detonou com todas as florestas, estamos acabando com os oceanos, e esses xamãs estão dizendo que se a gente abalar o último reduto da Terra, o céu vai cair na nossa cabeça. Essa metáfora do céu caindo sobre a nossa cabeça, ela pode ser percebida de diferentes maneiras. Ela pode ser percebida, inclusive, com a terra saindo de debaixo dos nossos pés. Com as fontes que a gente supre de alimento, de água pura, acabando. É uma outra maneira de dizer que tem 2 ou 3 grandes corporações no mundo hoje controlando as sementes do mundo. 2 ou 3 grandes corporações decidem que semente você pode plantar, que tanto de semente você vai ter e com que qualidade. Por quantas gerações essa semente vai germinar e reproduzir. Tem um monte de espécies que a gente consome hoje que a semente já tem vencimento. Você fez um plantio dela, a hora que você colher, acabou. Ela não tem mais germinação, ela não produz mais. Fora as sementes que são oferecidas e que elas já vêm bitonadas. Elas são sementes programadas, né? Aquela variedade vai vencer em alguns anos, ela vai minguar e não vai produzir mais nada. Então nós somos refém de uma ganância global atacando a água, o solo,
as sementes, as florestas. Eu acho que é meio desesperador o tempo que a gente está vivendo, mas não é para a gente desistir de nenhuma das artes e das manhas que a vida ensinou para a gente como recurso de sobreviver, entendeu? Quando eu era mais jovem, agora vou fazer 63, amanhã eu completo 63 anos, nasci em 53, agora nós estamos em 16 e tal. E quando eu tinha uns 30, 40 anos, eu desconfiava muito da validade das coisas que eu estava me engajando, que era organizar esse tal de movimento indígena, fazer aliança com seringueiros, com ribeirinhos, se a gente ia conseguir manter essas famílias no meio da floresta, porque a floresta estava sendo devorada. E na década de 90 a gente conseguiu fazer uma campanha global no planeta inteiro, de salvem as florestas, né, de chamar para a consciência das florestas tropicais no cinturão do planeta inteiro. E vimos como é que as estruturas estão organizadas para comer mesmo as florestas. E assim que terminar de comer as florestas, comer os oceanos, entendeu? É uma fome sem fim. Eu acho que o conhecimento sobre o que a gente vive no planeta hoje, ele me deu a noção de que a gente não pode renunciar a nenhum recurso que a gente tiver para alertar as pessoas de que a Terra é a nossa casa comum e que a maior parte da população hoje está alienada disso, não tem consciência disso. A ideia maniqueísta de pensar que são só os ricos que estão ferrando com o planeta é errada, porque tem bilhões de pobres vivendo numa situação de pobreza tão absurda que eles não são capazes nem de raciocinar. São bilhões, bilhões de pobres vivendo na mais absoluta miséria, comendo o planeta como se fossem formigas ou cupins. Então, nós estamos, na verdade, com um grave problema, é que o planeta está sem governança. No pensamento mais, digamos, antigo, no pensamento, inclusive, de alguns desses xamãs que avisam sobre a queda do céu, essa ideia de prioridade que nós, os humanos, temos, porque quando a gente está conversando nesses termos, parece que nós somos, assim, os caras mais bacanas que estão correndo o risco de ser cuspido do planeta, né? Não. Para os xamãs, nós somos os caras mais indecentes que estão na iminência de ser chutados para fora do planeta por puro merecimento. A gente não merece ficar aqui na Terra. A gente não fez nada para merecer, nós só estamos detonando. Nós só afetamos a Terra, a gente não cria nenhuma relação saudável com a Terra. Mesmo quando a gente se reúne em comunidades idealizadas, a gente acaba reproduzindo o mesmo mote, né? Que é exaurir a Terra. As pequenas comunidades humanas, que são ainda essas regiões onde povos indígenas conseguiram resistir ao último trator, já estão sendo engolfados por esse modelo de vida global. Mesmo nos lugares mais remotos, já entra a tralha tecnológica do Ocidente corroendo as formas de sociabilidade, interferindo nas relações de cooperação, de solidariedade, de cumplicidade, de reciprocidade. Porque a reciprocidade é a base dessas sociedades antigas, onde tudo é recíproco, tudo é reciprocidade. Não entra uma mercadoria nas relações, não entra uma coisa. As relações, elas têm que ser cultivadas porque os seres humanos precisam aperfeiçoar suas formas de convivência.
Quando a gente abandona essa missão de os humanos aperfeiçoar suas formas de convivência e transformamos isso tudo em barganha, mercadoria e tudo, nós já começamos a corromper esses núcleos de comunidades humanas saudáveis e transformar tudo isso nessa coisa global que nós temos. Mas enquanto tiver taquara, a gente tem que fazer flecha e mandar flecha. Espírito guerreiro. Não pode baixar a bola.